Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de clássicos da literatura brasileira, Léo de Pinhon com República dos Sonhos, se eu não me engano, é a quinta parte, né? Então, a quinta parte desta magnífica obra, clássico, né? Ou seja, é aquele livro que nunca diz tudo o que tem para dizer, ou nunca deixa de dizer tudo o que tem para dizer, ou seja, é sempre atual, né? Então, é um livro assim que você pode ler em camadas, né? A narrativa não é linear, e tem um grande acontecimento no final, que é o início, né? É um livro assim que é circular. Porque começa o livro já te falando que vai o momento da morte, né? Da matriarca da família Eulália, né? Que é casada com Madruga, espanhol. Eulália, aquela mulher, né? Senhora de si, né? Que governa a casa, que ela é filha de um fidalgo, o Dom Miguel, lá de Madrid, na Espanha. Então nós vamos conhecer um pouco desses imigrantes da Espanha que fizeram o Brasil, né? Lembrar que, ou fizeram a América, né? Vamos fazer a América. Lembrar que os espanhóis, né? Cristóvão Colombo, que descobriram, né? Descobriram a América? Não, que invadiram a América, né? Ou seja, a América estava aí há muito tempo, 2 mil anos, está aí povos vivendo na América. Muito bem, mas aqui nós temos várias partes, né? Nós lemos aqui a parte 389, né? 389 a 520 nessa edição. Que é longos trechos, né? Tem, aí, como a gente sabe, né? Não é uma obra linear, ou seja, tem várias idas e voltas na história, né? Memórias. Num certo nível linear, nós paramos na história com a morte do Getúlio Vargas em 54, né? Agosto de 1954. Mas nós estamos lá nos anos 80 com a morte da Eulália. Então, nós estamos então o Diário do Venâncio, né? Nós temos acesso a esse Diário do Venâncio que ficou com a Eulália. E esse diário, e depois que a Breta vai ler, né? Então, pode ser a Breta lendo esse diário que ficou lá com a Eulália, né? Então, que é a Breta que está narrando vários trechos do livro, essa neta do Madruga, filha da Esperança, que foi educada pelo, né? A gente vai saber o que aconteceu aqui, né? Com a mãe da Breta, né? Então, ou seja, vamos tentar seguir uma linha aqui, ó. Então, nós temos esse Diário do Venâncio, que é datado como se fosse do século XIX. A gente sabe que os acontecimentos foram no início do século XX, né? A gente sabe disso, né? Só que ele vai datando como se estivessem nos acontecimentos do século XIX no Brasil. Tivesse chegado no Brasil na época ali do Pedro I, né? Com o Rugendas, Capitão Rugendas, aquele pintor, né? Então ele vai mostrando a história do Brasil, como é que é essa história da miscigenação, né? Então ele vai falar assim que os espanhóis foram bem cruéis, né, ao colonizar a América, porque eles exterminaram povos inteiros, né, os astecas, os incas e tal, enquanto que o português chegou aqui e começou a miscigenação, né? Ou seja, esse povo mestiço que é o brasileiro, né? Então o português com as índias, com as africanas, etc, né? Então ele vai mostrando essa questão das condições da escravidão, a terrível condição da escravidão no Brasil. E vai imaginando a Odete, né, os antepassados da Odete, que é aquela empregada muito fiel à Eulália, né? É a Odete chegando nesses navios negreiros, né? Chegando lá no cais de Valongo, no Rio de Janeiro. Então, sendo muito triste, né? E vai mostrando ao mesmo tempo essa viagem, vários momentos do livro tem essa viagem que o Venâncio, né? Venâncio e Madruga fizeram da Espanha para o Brasil, né? Então ele tem essas diferenças, do Venâncio para o Madruga, né? O Venâncio é aquele cara mais intimista, mais idealista, mais sonhador, enquanto que o Madruga é o cara pé no chão, o cara pragmático, né? Que vai correndo atrás e vai ficando rico, né? Vai sempre ali aproveitando as oportunidades, né? O objetivo dele é fazer a América, né? Ele não quer conhecer a América, ele quer fazer a América. Então, aí nesse Diário do Venâncio vai mostrando essas diferenças de personalidade, vai mostrando as alianças, né? E que o Madruga terá sucesso nessas alianças, porque no Brasil sempre tem essas questões de alianças, né? As alternâncias de poder, né? Então as revoluções são de cima para baixo, né? Então, por exemplo, no Brasil não teve uma república, por quê? Porque o filho do imperador, né? O Pedro I ficou, né, com o Império independente. Então, e depois passou para o filho, Pedro II. Então não teve uma ruptura de poder, né? Não teve, ou seja, continuou-se a monarquia, né, até que teve o golpe republicano lá no final do século XIX, né? Ou seja, enquanto que os outros países espanhóis, né, Argentina, né, Bolívia, Colômbia, Venezuela, esses países tiveram então repúblicas desde o início, ou seja, foi declarado, né, a independência com relação à Espanha, e esses locais se tornaram então repúblicas independentes, né? E o Brasil não, o Brasil ficou atrelado, né, essa não revolução, e mantendo essa monarquia com os filhos dos portugueses, né? Vai falando sobre isso.
é um longo trecho de diário que vai lembrando muito os aspectos, né, da história do Brasil que a gente viu no Viva o Povo Brasileiro, do Baldo Ribeiro, né? Então tem longa leitura aí, releitura do Viva o Povo Brasileiro, né? Muito bem, aí ele vai mostrando então essa diferença dos espanhóis para os portugueses. Aí na página 417 vai voltar a voz que narra a morte da Eulália, né? Então essa voz, uma hora eu acho que é a Breta, uma hora eu acho que é aquela voz, né, do romance, a voz da terceira pessoa, né? Da perspectiva de Deus, né, podemos dizer assim, o estilo Balzac, né, tem uma voz meio Balzac, mas às vezes eu acho que é a Breta falando. Então, né, eu lembro um pouco lá, eu já comparei muito esse romance com gente, eu esqueço o livro da Isabel Allende, né, Casa dos Espíritos, né, eu lembro muito assim, eu sei que é da Isabel Allende, né, Casa dos Espíritos. E aí a gente vai mostrando então essa agonia da Eulália, né? E o Venâncio chega lá já com traje de luto, todo mundo já, né, a última semana, né, aquela morte lenta, assim, aflitiva, a família toda, né, o desgaste. Inclusive o Tobias, né, o Tobias que voltou lá pro leite, né, a mãe está morrendo, então leite de morte, podemos dizer assim. Tobias que saiu de casa brigado com o pai, né, tem essa parte aqui, inclusive tem lembranças desse momento em que o Tobias brigou com o pai e saiu de casa, e a Eulália foi lá na casa do Venâncio. Por quê? Porque o Venâncio deu abrigo, né, ao afilhado, né, porque o Venâncio é o padrinho do Tobias. E aí o Venâncio mesmo pede, olha, você tem que voltar para sua casa, né? Aqui não é sua casa, né? Aí o Tobias fala, vou pôr a pensão, então, né? Você não quer que eu more aqui, tá? Mas fica essas intrigas, né? Essas intrigas de família, realmente a gente sabe as diferenças, né? A gente não sabe, a gente não entende a amizade, por exemplo, do Venâncio com o Madruga, são pessoas totalmente diferentes, né? E aí o Madruga até fala, não, porque o Venâncio ele está sonhando por mim, né? Ele sonha por mim, no sentido de que eu não tenho mais nenhum sonho, não tenho mais nada de idealismo, né? Então deixa aí o Venâncio, né, sonhar, a cota dele é minha cota também, porque ele, né? E o Venâncio realmente fica aquele homem idealista, né, que espera melhoras, né, mais à esquerda, junto com o Tobias, que é um líder estudantil. Então a gente vê todas essas. E outra coisa, as discussões sobre quem seria o Venâncio, né? Vários momentos da narrativa tem isso de quem seria. A Breta, né, fala assim: o meu avô fica contando as histórias do Venâncio, mas não se descobriu ainda de onde é o Venâncio, né? De onde que ele é. Ele é da Catalunha, ele é um cigano, ele é um judeu, ele é um homem que está sempre ali em trânsito, né? Não se apega, né? Não faz riqueza, não cria família, né? Será que ele deixou uma família na Espanha e o pessoal esqueceu dele, né? E mais ou menos a ideia é que ele é um cigano, né? Inclusive tem longos trechos do romance falando sobre perseguição aos ciganos lá na Espanha, né? A gente vê várias obras do Cervantes, Miguel de Cervantes, né? O mesmo autor lá do Dom Quixote, que mostra essas influências dos ciganos na dança, na música, né, na poesia lá na Espanha. E poesia do Garcia Lorca também falando. Então, ou seja, os ciganos é um povo ali do norte da Índia, que foi passando pela Pérsia, foi passando por onde é a Turquia hoje, né, Romênia, foi chegando ali no norte da Itália, depois foram para o sul da França, depois para a Espanha, depois para o sul de Portugal. Então, ou seja, é um povo nômade, né, com raiz ali. A gente não sabe se eles são, eu não tenho essa pesquisa, se eles são indo-europeus, né, se eles são semitas, né, sei que são do norte ali da Índia, né. Então se parecem muito com os indianos, né, no norte da Índia. Então ele tem longos textos mostrando essa questão da limpeza étnica, né, que acontece em vários países e aconteceu na América, né, ou seja, os espanhóis que exterminaram, voltando, né, lembra o Império Azteca, o Império Inca, né, foram todos destruídos com a chegada dos espanhóis, né. Muito bem, então ele vai falando, aí a gente vai mostrando também a relação ali do quanto a Odete, né, está sempre servindo a Eulália, e a Odete no momento em que ela fez amizade com o Venâncio, né, que começou a fazer confidência com o Venâncio, que foi a morte do Getúlio Vargas. Então já voltamos onde nós paramos lá naquela, né? Ou seja, nós estamos em 54, a morte do Getúlio Vargas causou uma comoção popular. Então vai sendo lembradas várias cenas dessa né? Achou que o povo destruiu o cemitério lá, porque a comoção, você vê as fotos da época, né? O Getúlio Vargas estava pressionado por vários lados e aí ele, né, entrou para a história, né? Uma tragédia da morte do Getúlio Vargas para a época, né? E lembrando que o Getúlio Vargas foi um ditador na época dele também, né? Então não era assim, né? Mas ele é aquela ideia do pai dos pobres, né? A ideia do pai dos pobres e tal. Então ele vai lembrando a época do Getúlio Vargas, né? E o Venâncio lembrando da Eulália jovem, né? Aí vai várias, né? O que ele está ali, né? A cena é a morte da Eulália. E o Venâncio está ali lembrando a Eulália jovem, né? Ele está voltando ali uns 40 anos na história, né? Voltando uns 40 anos. Com a Eulália quando era jovem, né?
Ah, muita coisa, em livro muita coisa. Então a Eulália, então, ela segue, né, mesmo assim, né, nesse momento de doença e tal, ela continua, né, governando a família ainda, né. Então a família mantém aquela compostura porque ela é a filha do Dom Miguel, né. E aí vai mostrando a relação, vai lembrando as relações da Odete com a Eulália, né, a Odete que segue o catolicismo da patroa, né, mas com um pouco de sincretismo com o culto safro, né, candomblé e tal. Então é mostrando que Eulália nunca impôs o cristianismo, né, o catolicismo, para a Odete, né. Então vai mostrando essas coisas. Vai mostrando então o período em que o Tobias morou junto com o Venâncio, né. Então as afinidades que o Tobias tem com o padrinho, né, que é o Venâncio. E como o Venâncio recebeu a visita da Eulália pedindo, né, que faça meu filho voltar para casa, né, toda essa questão, por causa dessas brigas, né. E aí, ao mesmo tempo, vai lembrando sempre a famosa viagem da Espanha para o Brasil, em que o Madruga tentava saber, né, de onde é que veio o Venâncio, né? Que onde esse cara? É o cigano, esse cara. Então tem todo esse trecho, né, que a Beth está narrando que o avô sabe ou descobriu sobre o Venâncio, né? E aí ele é um judeu, ele é um cigano, tal, e ele vai falando a questão da civilização na América, né? Essa questão do genocídio na América e de como isso começou lá na Espanha, né? Quando, por exemplo, os espanhóis expulsaram os mouros, né? Os islâmicos. Eles expulsaram os islâmicos e aí depois, né, com a reconquista da Espanha, eles foram fazer a América, né? Ou seja, foram descobrir a América e mostra, toda vez que o avô vai contar sobre Venâncio, vai mostrar essa diferença entre eles, né? E aí, ao mesmo tempo, agora, nas conversas da Beta com o avô Madruga, já estamos um pouco à frente na história, porque eles estão fazendo referências ao período militar e ao AI-5, né? O AI-5 a gente sabe que foi em dezembro de 68. Né? E ela vai mostrando essa questão dos poderes autoritários, né? Essa questão de limpeza étnica, né? Será que isso é sempre uma coisa que vai recorrendo na história? Então a gente vê lá o período da Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, o genocídio dos judeus e dos ciganos, né? Ciganos também foram perseguidos, né? Ou grupos religiosos, igual por exemplo o Testemunho de Jeová, foram perseguidos. Então, ou seja, vai mostrar essas recorrências, né? Na história da Espanha, na história da América, na história da Europa, que é esses momentos em que povos começam a tramar para extermínio de outros povos, né? Então isso é uma coisa terrível que ela vai narrando aqui, tentando entender, imaginando, né, que Venâncio realmente é cigano. Em vários momentos dá a impressão que ele é um cigano mesmo, né? E há uma explicação para os trechos enormes né, de conversa entre eles, mostrando a perseguição contra os ciganos lá na Espanha. Então eu imagino que realmente ele seja cigano. Tá. Aí depois aqui vai falar assim, aí depois a voz do Madruga, né? A voz do Madruga falando sobre os filhos, né? A dificuldade de criar os filhos, né? Ou seja, ele está ali preocupado em fazer América, em ficar rico, né? Estabelecer família. Ele não imaginava o tão difícil que é, né? Então ele tem ali o filho Miguel, o filho Bento, né? Que estão seguindo a carreira do pai, fazem tudo para agradar o pai, mas tem problemas com a filha Esperança. A filha Esperança, que é a mãe da Breta, a Esperança queria conhecer o trabalho do pai, né? Queria se integrar trabalhando com o pai, só que aí assim, não, mas quem vai trabalhar nas empresas vai ser o Miguel e o Bento, né? Então a filha vai ter que aprender a cuidar do lar, né? E aí a Esperança nunca se adaptou com essa condição, né? Sempre ficava em disputa ali com o Miguel para ver quem que vai, né, conquistar um status na família e tal. Então ela, tipo assim, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode cuidar da empresa, né? Então essas limitações, né, e essa desilusão com a condição feminina vai levar à tragédia da Esperança, né? Então tem um acidente aqui, tem uma tragédia, né? Então é onde nós vamos ficar, né? Assim, é uma parte muito pesarosa do livro, que aí é o seguinte, a voz que em algum momento está narrando é a voz do Madruga falando dos filhos, mas eu acho que eu lembro sim que vai ter um trecho em que a Breta vai falar sobre a própria mãe, né? No sentido de que quem cuidou da educação da Breta, né? Que foi lá conhecer, né? Lembrar de Breta é uma diminuição de Bretanha, né? A admiração que o Madruga tem pela Bretanha. Então, em momentos em que ela em viagem para a Espanha, né? Vários momentos aqui ela fala, eu viajei com meu avô para conhecer a Espanha, e aí por isso ela sabe falar da família do Madruga, né? Porque ela conheceu lá, e também falar da família da Eulália, porque ela conheceu lá o Dom Miguel, né? Então é interessante. Então o romance é assim, tem partes que é narrado assim, com essa voz balzaquiana, né? Voz de Balzac, que sabe tudo, e tem uma voz que é do Madruga, né? O Madruga falando o que ele pensa, e a voz da Breta, né? Falando do avô, falando da avó, né? Então assim, às vezes você vai começando lá no meio do capítulo que você sabe, é a voz da Breta, né?
Então, assim, não tem falando, a voz de fulano. Não, você vai lendo, né? Em alguns momentos você sabe que é o Madruga falando, né? A Madruga, a forma dele é ríspida, direta, né? Não é elaborada, igual, ou mais sentimental, podemos dizer assim, mais descritiva, que é a voz da Breta falando, né? Então fica aí. E tem mais um vídeo, né? É um vídeo para a gente encerrar essa epopeia familiar, né? Que vem lá do século XIX até os anos 80, ok? Então, grato pela atenção.